Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar vivo neste tempo, nesta hora, nesse dia 2 de setembro de 2009, neste terceiro milênio da encarnação. Eu quero te bendizer pela bênção que eu tenho na vida desses irmãos queridos que aqui estão, daqueles outros que aqui não estando, mas estão também, porque estão recebendo a mesma palavra, a mesma graça sobre graça. E eu quero pedir que o Espírito Santo, que não se dá sob medida, derrame-se em profusão, em abundância, aqui, ali, além, aonde quer que haja alguém dizendo: Senhor, eu quero também, vem sobre mim. Por favor, marca a nossa vida a ferro e fogo, escreve o Evangelho na nossa consciência, no nosso coração, e também impõe o Evangelho sobre as nossas emoções, ainda tão aflitas, tão nervosas, tão descontroladas. Impõe a graça do Evangelho nesses buracos imensos das nossas carências e das nossas irresoluções. Permite que o Evangelho seja essa boa nova de vida abundante, que nos alegre, que nos pacifique, que nos prepare para morrer e assim nos ensine a viver com liberdade, com o coração tão comprometido com a eternidade que o tempo fique fácil. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente boa e amada de Deus, nós estamos lendo aonde mesmo? Queria ouvir, aqui não é a classe de uma escolinha muito louca, nem é nenhuma igreja evangélica, mas só para a gente não perder assim, o hábito daquela repetição de pedagogia de Mobral, nós estamos lendo o que mesmo, minha gente? Mateus 17. Mateus 17. Então, Mateus 17, tá bom? E hoje ainda não, mas a partir da quarta que vem a gente vai ter que fazer uma leitura bem comparativa entre Mateus e os textos correspondentes de Marcos e de Lucas, porque eles vão passar a se interpolarem, a se complementarem bem mais, a se auxiliarem na nossa compreensão. Mas hoje a gente ainda pode ficar no texto apenas de Mateus, capítulo 17. E eu vou ler, e vocês comigo, do verso 22 ao verso 27. Mateus 17, de 22 a 27. Reunidos eles, quer dizer, Jesus e os discípulos, na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. É agora já a terceira vez numa sequência curta, desde que nós começamos em Mateus 16, que Jesus diz a mesma coisa a eles. Ou seja, desde que nós começamos a nos reunir às quartas-feiras, abrindo em Mateus 16, no intervalo de um capítulo e meio, 2 capítulos, é a terceira vez que Jesus recorre ao tema. Vocês lembram que Mateus 16, 22, depois que ficou resolvida a questão do Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, lá se diz: a partir daquele tempo passou Jesus a dizer aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém e tal, e foi o que deflagrou aquela resposta posterior de Pedro: de modo algum, Senhor, ao que ele veio a ouvir arreda Satanás. Depois Jesus vem, diz de novo, porque o Filho do Homem será entregue e tal, mas a mente deles estava aqui como que impedida de compreender. Agora Jesus vem e repete outra vez.
Uma sequência simples de fatos. E aqui se diz que eles ficaram entristecidos. No texto de Marcos diz, ficaram entristecidos, isso, porém, lhes estava impedido de compreender. Havia um véu. O nome disso é auto-engano. Esse auto-impedimento da compreensão. Porque o que eles estavam ouvindo era o que eles estavam ouvindo. Desde que mundo é mundo, se alguém chega e diz, olha, o Filho do Homem, que aqui é uma terminologia que esse grupo de discípulos associava a Jesus e não a um terceiro, eles sabiam que Jesus falava de si mesmo. E se vem Jesus e diz, olha, eu vou ser entregue na mão dos homens, das autoridades do templo. E foi detalhado, a primeira vez bastante, vão cuspir na minha cara, vão me esbofetear, vão me maltratar, descer assim alguns requintes de descrição de tortura que ele sofreria. Vão me crucificar, eu vou morrer, mas no terceiro dia, com data marcada, eu vou ressuscitar. Mas isso lhes soou mal. O impacto da descrição da tortura e da morte eram coisas tão poderosas que, para quem não tinha realizado o significado, nem o poder, nem a ideia da ressurreição, por mais que fosse Jesus que andasse sobre as águas, que multiplicasse pães, que transformasse água em vinhos, que purificasse leprosos, que ressuscitasse mortos, que estivesse dizendo aquilo, mas uma vez que ele diz, eu vou morrer, para eles parece que tudo mais não fazia sentido, porque Jesus só fazia o que fazia porque estava vivo. Mas uma vez que morresse, Jesus já era. Por isso, qualquer coisa que se agregasse posterior à morte, como, por exemplo, o fenômeno da ressurreição, para eles não significava absolutamente nada. Era impossível que eles alcançassem aquilo. Então, eles desenvolveram um processo de auto-engano. Não queriam compreender, uma vez que Pedro disse, jamais te sucederá, e Jesus disse, olha, para com isso. Arreda Satanás, tu não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. A moçada disse, olha, esse é um assunto para não conversar. Aí quando ele falou de novo, cantaram para lá, cantaram para cá, mudaram de assunto, falaram de Elias, qualquer outra coisa. Mas essa conversa não, agora não, nós não queremos falar sobre isto. Aí, adiante ele fala, aí vem Marcos e acrescenta, diz, eles, porém, estavam com bloqueio. Aqui vem Mateus e diz, ficaram tristes. Porque discípulo sofre de muito auto-engano. Discípulo gosta muito de fantasia também. Porque ele foi introduzido a um mundo de sobrenaturais, a um mundo de transcendência, a um mundo de eternidade, a um mundo de fé, a um mundo de uma resistência maior do que o concebível, do que o aceitável. Ele foi introduzido a dimensões absolutamente novas. Ele não perdeu a humanidade, o que dói, dói, fome é fome, sede é sede, necessidade é necessidade, mas ele não vive só apenas de pão agora. Ele vive de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele começa a aprender que existe um poder nisto. E existe um poder nisto mesmo. Eu olho para fora e fico vendo a existência humana e me pergunto desde que eu encontrei Jesus, porque eu encontrei Jesus aos 18 anos, na iminência de acabar com a minha existência. Eu não estava de brincadeira, apesar de ser um garoto de 18 anos, mas eu era um sujeito macho. Tanto é que eu me converti, no dia seguinte eu estava pregando com a mesma seriedade com a qual eu prego hoje aos 55 anos de idade, sem parar. Eu não estava brincando daquilo.
Como eu não brinquei do que me aconteceu de Deus depois. A gravidade com a qual eu encarei o Evangelho tinha a profundidade da gravidade com a qual eu estava disposto a me matar aos 18 anos. Simples assim. No entanto, quando eu passei a olhar para fora, depois que Jesus entrou em mim, e comecei a sentir as resistências novas, o poder novo, a disposição, a coragem, o desassombro, a perda de todos os medos, medo de morrer, medo dos homens, medo do diabo, medo de demônios, acabou tudo. Começou a surgir um espigão poderoso dentro. Isso é fascinante. Dá a você uma certeza de um caminho altaneiro. Na mesma medida em que, se você apenas caminhar pensando em fé, como transfiguração, como sobrepujamento de demônios, como vitória contra as adversidades, como todas essas coisas, ela pode se transformar na sua mente num estado de suposta elevação contínua e ininterrupta, o que gera auto-engano. Gera auto-engano porque você começa a, em nome da fé, não querer admitir o mundo real. A fé vai virando quase uma neurolinguística a partir daí. Aí fica proibido conversar sobre o que está faltando. Fica proibido conversar sobre o dinheiro apertado. Fica proibido dizer, com isto aqui eu acho que eu não consigo fazer aquilo ali, porque o próprio indivíduo se repreende. Ah, eu estou sem fé. Ele tem que ficar o tempo todo dizendo, em nome de Jesus não está faltando nada. Eu declaro, eu digo, porque eu sou um homem de fé, na minha boca não há derrota. Nos meus pensamentos só penso coisas positivas. Ora, eu nunca pensei nada problemático de modo negativo. O problema para mim não é uma coisa negativa, é uma circunstância sobre a qual, na graça de Deus, eu imporei a minha positividade. Seja para resolver, ou seja para abandonar, porque antes de me converter eu já sabia que o que não tem remédio, remediado está. Então, se não tem cura, não tem nem meu tempo de respiração boca a boca. Bye, bye. Se está morto, resolvido está. Se não tem retorno, retorno não tem, só tem o meu prosseguimento. Portanto, problema só é aquilo que pode ser solucionado. O que não é solucionado não é meu problema. Você diz, então você é um doido. Não, eu não sou. Eu reconheço o suficiente para dizer está para além de mim. Se estiver para além de mim, não contará com nada meu, porque eu não tenho um pedacinho de mim para ser sepultado com aquilo que está para além de mim. Eu sigo. No entanto, o que eu estou dizendo é que existe um mecanismo sutil que opera supostamente em nome da fé e que frequentemente faz a gente cair naquele alçapão da irrealidade, a fé como negação da existência. A fé que chega e não quer admitir, porque não compreende, é triste, dói. Não, isso não, a gente vai adiando. E Jesus vai falando, quando a gente entra nesses processos de não admissão da realidade, Deus se torna insistente. É igual sonho recorrente, que vai repetir, que vai repetir, que vai repetir. E eles estão fazendo a seguinte viagem, a primeira vez que Jesus disse, Pedro disse, de modo algum te sucederá, e levou aquela pela tromba.
Aí Jesus repete outra vez, olha, vamos fazer isso com o Filho do Homem. Eles calaram e puxaram o assunto do Elias. Mudaram de assunto. Agora vem Jesus e fala a mesma coisa e eles ficam entristecidos. Está começando a entrar. Começando a entrar, mas eles não querem admitir. E eles ainda vão ter que ser bombardeados por essa informação e eles vão ter dificuldade de admiti-la até a última hora. E a gente, se estivesse aqui com o tempo suficiente para ir acompanhando as vezes em que essa informação é objeto da parte deles de negação, ou de procrastinação, ou de adiamento reflexivo, a gente veria que eles vão para aquela última sede escrita em João 13, 14, 15, 16 e 17, com o mesmo processo de negação. E Jesus não podia ser mais explícito do que foi lá também de novo. Olha, agora é tristeza. Eles estão sentindo tristeza, sentimento de orfandade, não conseguem entender a melancolia que lhes está abatendo. Eles já dialogam sobre o fato de que um entre eles é diabo. Senhor, seria eu, seria eu, seria eu, seria eu. Quem é Senhor? Lembram da história inteira? Mas internalizar a cruz, ninguém. Já chegaram ao ponto de admitir que tem um diabo entre eles, mas a cruz ainda é algo que está sendo sublimado. Aí quando a cruz começa a acontecer, os encaminhamentos para ela, vocês veem como eles vão surtando, fugindo, negando, desaparecendo. Porque não existe a possibilidade de que a verdade de Deus me sendo dita e afirmada, sendo por mim bloqueada, tapeada, blindada, procrastinada, levada como sendo qualquer outra coisa, objeto até de reflexão periférica. Mas se eu vou me negando a vida inteira a chegar no cerne do que se está dizendo, o que se vai instalando em mim é um processo de dissociação da realidade. Tudo isso feito em nome de quê? Em nome do amor. Eles amavam tanto a Jesus que não queriam admitir aquilo. Em nome da fé. Eles criam tanto em Jesus que não podiam admitir aquilo. E em nome deles mesmos. Porque eles tinham crido demais em Jesus para admitir aquilo. E a gente, como é que fica? Depois de ter deixado pai, mãe, irmãos, amigos, investido tudo, jogado as redes fora, destruído a sociedade, posto tudo nisso aqui, de repente a gente vai ter que viver essa barrigada? Ele está falando de uma ressurreição, mas de ressurreição não entendo, eu só entendo de morte. E de barrigada, e de perda. No entanto, minha gente amada, preste atenção nisso. Porque se eu tiver tempo, eu prosseguirei, mas eu estou vendo que provavelmente eu não tenho tempo para passar desse pontinho aqui. A importância do que eu estou dizendo a vocês é essencial no caminho do discípulo, que tem a ver com a quantidade de processos de auto-engano que nós, como discípulos, em nome do amor, em nome da fé, em nome da esperança, compramos e embarcamos. Tente lembrar agora, fazendo um exercíciozinho simples, da quantidade de coisas que você disse, o Senhor me prometeu. O Senhor revelou que eu terei isto, que eu receberei aquilo. Sinto no coração que essa pessoa é para mim. Comece a lembrar. Enquanto isso, também comece a lembrar da quantidade avassaladora de evidências em contrário.
tudo dizendo o contrário. Você que doou a pílula, mas a pílula mesmo estava dizendo, eu sou purgante, meu filho, eu não sou jujuba. Mas você dizia em nome do Senhor, que jujubinho ungido. Pense na quantidade de auto-engano. Auto-engano é a nossa incapacidade de abraçar a totalidade da realidade em face de algum elemento que, em sendo real, nos seja agradável como está, onde está e do jeito que está. E em relação ao qual a gente se nega a fazer qualquer outra leitura ou estender qualquer outra percepção que assambarque a totalidade daquilo que nós decidimos amar departamentalizadamente. É o fragmento, é a seletividade do desejo contra o esmagamento da realidade. E aí você vai entrando nesses processos que só vão gerar frustrações profundas. E olhem, que quem está tentando curar-nos disto é aquele que de fato ressuscitou de entre os mortos. Mas a ressurreição não precisa do favor da negação. O milagre não precisa de nenhum tipo de miragem. Qualquer que seja a manifestação da vontade de Deus para mim e para a sua vida, não necessita de qualquer construção alegórica que nos faça pensar que nós temos o que nós não temos, que a vida será como a vida não será. Que agora, só porque a gente diga alguma coisa em nome de Jesus, a existência inteira vai se pavimentar com um tipo de caminho que Jesus nunca pavimentou, nem para ele, nem para ninguém com ele. Tudo que o caminho de Jesus não teve foi a pavimentação das chamadas bênçãos que a gente pede que aconteçam a nós, poupando-nos do encontro com a existência real. Ao contrário, Jesus nasceu, não tinha lugar para ele na hospedaria, logo a seguir um doido se enciumou e quis matá-lo, uns inocentes morreram por causa dele, ele teve que se refugiar no Egito com a família, atravessou aquele deserto miserável para lá e para cá, garotinho, foi morar numa cidadezinha merreca, lá em Nazaré, porque era o lugar mais tranquilo, longe daquele centro nervoso de Jerusalém. Trabalhou como carpinteiro, deu muita martelada no próprio dedo. Ou vocês estão pensando que porque ele era Deus, ele nunca acertou o próprio dedo? Sim, ó. Papai, o que o senhor acha? Não. Deus que é Deus, dá burdoada no próprio dedo. Pá! O meu Deus em Cristo arrebentou unha fazendo móvel. Morreu sendo homem, por que não arrebentou unha fazendo móvel? Quem diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, levou martelada no dedo, porque verdade e realidade andam juntas. Ele não se poupou de nada, a vida foi como a vida foi. A gente leu os evangelhos, quem vive como ele vivia não podia reclamar das implicações e das decorrências do seu modo de vida. Quem faz com que autoridades do templo ou de qualquer instância de poder se sintam desconfortáveis, tem que estar acostumado a atravessar, a mudar daqui para ali, a ir para o deserto, a desaparecer uns dias, a voltar de repente, a chegar depois da hora, a sair antes de acabar. Faz parte do pacote. É assim que é. Quem é um só e quer atender a milhares,
vai descobrir logo que vai chegar uma hora que você vai ter que, para poder ajudar a gente, vai ter que fugir de gente de vez em quando. Para poder continuar presente, vai ter que desaparecer muitas vezes. Para poder continuar pregando e todo mundo ouvindo, vai ter que ficar dentro de um barquinho com água no meio para o pessoal ficar lá, porque senão perde-se a eficácia do que se está pretendendo fazer, porque a vida é assim. E não dá para imaginar uma outra construção. Você o vê? E cada ato dele é baseado no chão da realidade. Ele está com sede, ele pede água. Se ele está com sede, ele busca água, não numa pederneira, mas num poço. Cada coisa dele segue o caminho dos fluxos normais da vida. E ele vai impondo isso aos discípulos o tempo todo. E os forçando a experimentar isso. Vem alguém e diz: o teu amigo Lázaro está doente. Ele não sai correndo. Ai meu Deus, Lázaro está doente. Se Jesus fosse crente, você já imaginou? Porque solidariedade de crente também é o seguinte: sozinho ele talvez nem saia correndo para ir ajudar o irmão doente. Mas se ele estiver acompanhado de outros 10 ou 12 crentes, na mesma hora ele diz: gente, nós temos que correr lá agora para visitar nosso amigo Lázaro que está doente, porque isso também faz parte daquela importância superior de solidariedade fraterna que algumas pessoas precisam ter para demonstrar para as outras como elas são de fato comprometidas com o irmão. Mas há um araquezinho bonito rodando ali sozinho, ele ia pensar 10 vezes se ele iria lá hoje ou ia deixar para não sei que dia. Jesus, no entanto, disse: não, a gente espera, vamos devagar. E quando chega lá, ainda tem a coragem de dizer: olha, me atrasei mesmo de propósito, dou graças a Deus de não ter estado aqui quando ele morreu, que é para vocês terem a experiência da morte, da frustração, do choro, da desesperança, do mau cheiro, da podridão, e para vocês verem ele sair daí vivo, e para acreditarem que eu sou a ressurreição e a vida. Mas nem assim eles creram. Eles creram no milagre da ressurreição, mas não creram ainda que Jesus era a ressurreição e a vida. Eles creram que Jesus podia ressuscitar um morto de entre os mortos, mas não creram que Jesus podia ressuscitar da morte. Porque o único Jesus que podia ressuscitar mortos era um Jesus vivo, um Jesus morto não ressuscitaria dos mortos. Era até aí que eles iam. E Jesus vai impondo o encontro factual com esse esmagamento da realidade. E se eu e você não pudermos aprender que o caminho com Jesus é tudo menos caminho de evasividade, nós jamais seremos discípulos da verdade. Jamais. Você já viu a quantidade de temas que você tenta evitar na sua mente? Temas que dão azar. Evangélico é muito supersticioso. É um dos caras mais supersticiosos que tem, evangélico. Não tem a ver com não passar embaixo de escada, ele até passa de propósito. Para dizer, só para provar em nome de Jesus que essa escada não tem poder, eu passo. Lá vai ele, passando embaixo da escada. Pé esquerdo. Em nome de Jesus, eu levantarei com o meu pé esquerdo, porque tanto faz o esquerdo e a direita a mesma coisa. Aí ele acha que ele não é mais supersticioso. Que nada, supersticiosíssimo. Certos temas ele não fala nisso não, porque a gente pode estar abrindo porta para o diabo. Havia assuntos antigamente que não se podia nem orar em voz alta, vocês lembram? Que o diabo ouvia. Lembra? No tempo que o pessoal cria que o diabo só ouvia o que se falava, que ele não lia pensamento, que pensamento não é código energético que viaja para qualquer máquina, daqui a pouco lê à vontade. O diabo, coitado, era assim, semi-analfabeto e só podia entender o que saísse pela boca. Então, o crente que não queria que o diabo entendesse o que eles estavam orando, eles oravam em língua estranha, porque o diabo não entendia língua estranha. Aliandoris cântares, o diabo não entendia. Aí era língua estranha. É só superstição.
Um monte de superstição. Há certos assuntos que não se toca. Conversas verdadeiras com um filho ou uma filha no meio de um namoro, não vou ter. Não vou dizer para ela que esse namorado dela é uma furada, porque a bichinha está tão apaixonada. E ela orou tanto ao Senhor, se consagrou e jejuou. Eu não vou tirar a alegria da fé da minha filha. Aí deixa ela ir com aquele cretino, se arrebentar todinha, para criar um problema 10 vezes maior, porque ela não queria tirar o romance e a poesia da fezinha tão bonitinha da minha filhinha, que estava orando e jejuando por um homem de Deus e achou um cretino, que ela pensa que foi o Senhor que mandou, mas eu não vou tirar essa ilusão do coração dela. Ainda tem a coragem de dizer, não vou tirar essa ilusão do coração dela. Eu tenho dito várias vezes, vou repetir pela milésima aqui, para mim uma das melhores palavras que existem é desilusão. Desilusão é uma maravilha. Eu quisera que todo o povo de Deus recebesse unção de desilusão. Todo mundo na real. Mas não, a gente gosta de ilusão, a gente ora por ilusões, e o profeta diz que esse é um vício de crente. O meu povo trocou o manancial de águas vivas pelo manancial das miragens, das ilusões. E chama isso de minha fé, de meu Deus, de minha esperança. É por isso que se prefere sempre muito mais o falso profeta ao profeta. O vidente dos nossos caprichos do que o vidente da verdade de Deus. Porque nós somos como pombas iludíveis, o tempo todo procurando o mote de uma ilusão ungida. Vocês sabem que durante muito tempo eu não conseguia entender para mim mesmo o que era auto-engano. Conceitualmente falando, eu podia explicar para os outros. Mas os primeiros encontros com o meu real auto-engano eu comecei a ter na década de 80. E nada melhor para você começar a ficar curado de auto-engano do que cacete no meio da canela, ou no meio assim do nariz, nessa parte aqui que quebra mesmo. Pá! E você fica com aquela cara ferrada. Porque do contrário parece que você não aprende. Um dos auto-enganos que eu tinha era em relação a crente. Porque como eu não conseguia me imaginar fazendo nada que não fosse honesto em relação ao meu próximo e aos irmãos, eu imaginava que os irmãos pensavam a mesma coisa em relação a todo mundo e a mim. E como eu não queria ficar cínico, eu tinha medo de que, em enxergando as pessoas, eu ficasse cínico, e como eu tinha pavor de ficar cínico, eu preferia não enxergá-las. E aí eu apanhei igual cachorro doido de crente, mais ou menos, até o ano de 1986. Só paulada eu não vou contar aqui para vocês, com uma quantidade enorme de estelionato, de roubo, de engano. E o meu coração sabia, mas no meu coração eu dizia, não, em nome de Jesus não é. Eu tenho que zerar a quilometragem de toda criatura que chegue junto a mim, embora eu visse a quilometragem toda escrita na cara dele. Até que depois de 1986 eu comecei a dizer não. Eu vou crescer e aprender a amar o cretino, mas ele não mais fará cretinice comigo. Aí, nesse quesito, eu fui ficando cada vez mais safo. Porque o meu problema nunca foi ver, eu via. O meu problema era aceitar o que eu via. Ou mesmo me repreender pelo que eu via. Ou mesmo me julgar o pior dos homens pelo que eu enxergava. Aí entra uma outra fase.
É aquela fase do auto-engano em relação a como as pessoas se aproximavam de mim com a intenção de me usar. Aí todo mundo em volta me dizia, da mãe dos meus filhos, aos que trabalhavam ao meu lado, com muito pudor, com muito respeito, com muito carinho, com muita reverência, mas diziam, mas pastor, desculpa, sei que o senhor está fazendo com o seu melhor coração, mas essa pessoa usa demais o senhor, pastor. Ela não tem essa sinceridade toda. Aí eu dizia, qual é o prejuízo que ela pode me dar? Ela não pode me dar nenhum prejuízo. O único mal que ela pode me fazer é o mal de eu ajudá-la para além do que ela de fato mereça do ponto de vista da integridade dela. Mas como eu tenho isso aqui sobejando, eu vou ajudá-la nisso. E eu ajudei um monte de gente durante muito tempo, que todo mundo sabia que na hora que pudesse haveriam de tentar me comer vivos. Mas eu fui fazendo, chegou uma hora que eu via, mas eu dizia, eu não vou parar só porque eu vi, e continuava. Sempre na esperança de que no dia seguinte aquele negócio fosse mudar, sem querer aprender uma lição básica, é que com relação ao invejoso, ao doente, ao cobiçoso, tudo quanto a mais por ele você faça é ofensa, que ele não quer deixar de receber como privilégio, mas que ele transforma em ofensa porque ele diz, é só porque ele é maior do que eu, que ele está podendo me fazer isso. Então, ao invés de receber o que você dá, ele recebe o que você dá, odiando você, por você estar sendo aquele que faz o provimento para ele. Mas é uma coisa que eu não queria enxergar. Até que, de repente, você começa a levar de todos os lados. Em relação a filhos, eu tive alguns auto-enganos em relação a alguns filhos, especialmente a leva dos mais jovens. Qual era o auto-engano? É de você pensar que se você der todo amor, com todo carinho, se você fizer tudo certo, se você for todo da verdade, todo da sinceridade, todo da franqueza, tudo de bom, que não tem jeito de eles não se transformarem exatamente num produto equivalente ao que estejam recebendo. E não é verdade. Não é, porque Deus é todo bom, e olha só os filhos que a gente se tornou. Mas eu tive que ir vendo na prática que não era assim, e não mudei nenhum dos meus procedimentos, só mudei radicalmente, completamente as minhas expectativas em relação ao que pudesse ser ou não realidade dentro deles. Pense nos seus auto-enganos, eu enumerei alguns poucos meus aqui. Pense nos seus. Agora, eu agradeço a Deus por cada auto-engano que eu deixei de ter e por cada dia que eu reconheço um auto-engano em mim e que eu esmago como se esmaga uma barata no canto da casa, até fazer placo. Porque a cada um deles surge um discipulado mais agudo dentro de mim, uma consciência de amor mais própria, um sentido de realidade que não frustra. Auto-engano é a receita da frustração, da lamúria, da fuga, da evasão, da negação e, por fim, até da raiva amargurada em relação àquele que tenha sido objeto do seu amor. Foi exatamente isso que aconteceu com eles. Eles fizeram esse processo de auto-engano em relação à cruz, no máximo ficaram tristes, mas no final o que houve? Cada um demandou para sua casa. Alguns negaram, alguns traíram. Houve quem tenha se suicidado. Houve quem quase tenha feito isto. Houve quem fugiu pelado pela rua. Houve aquele que disse, eu não o conheci, não sei quem é. Houve aqueles que quase morreram de tristeza. De modo, meus amigos e meus irmãos queridos, nós que estamos aqui aprendendo o caminho do discípulo, aprendamos aqui a insistência, a recorrência
dessa insistência de Jesus em infiltrar o tema dos temas, que é o tema da cruz. É o tema da realidade mais cruenta, da morte, dos homens, de como os homens são. Homens cospem na gente. Homens sentem inveja da gente. Homens agridem a gente. Homens querem o que você tenha e que eles não tenham, ou mesmo tendo, desejem ter em adição. Homens querem exercer poder sobre a gente. Homens querem nos ver como cavalgaduras. Homens querem nos coroar de espinhos. E não têm ilusões. Homens são capazes de nos matar. Brincar com a gente é uma possibilidade no mundo. A vida da gente se transformar num elemento de circo, no meio de pessoas ensandecidas, não é um absurdo nesta existência. Você levar um caniço por causa da brincadeira dos adoecidos, como se fora um cetro da sua bobeira, é uma decoração possível de que lhe seja oferecida nessa existência de estúpidos. Morrer é mais do que um fato, é uma realidade esmagadora. Vocês estão olhando para um cara aqui que tem uma contagem regressiva estabelecida. Daqui a um tempo vocês vão me procurar e não vão me achar. Vão na internet, façam um download na Vem Ver TV. Talvez me encontrem lá. Mas eu sei que eu não estarei aqui. Nenhuma ilusão a esse respeito. Nenhuma. Nenhuma ilusão quanto a qualquer outro elemento da vida. Eu não sei como eu vou morrer. Pode ser que eu morra do coração sem dor nenhuma. Esteja pregando aqui, pá! Ia ser muito legal, do ponto de vista de quem não sentiu dor, mas não é o meu caso, eu não estou nem aí para isso. Se o Senhor me dissesse assim, escuta, você quer sentir alguma dor, mas quer manter a lucidez para poder conversar com os seus e dizer o que você acha que é importante para eles, eu dizia, claro, Senhor. Porque eu prefiro comunicar o que haja de lucidez em mim àqueles que eu amo do que me poupar de umas dorezinhas que vão passar logo e eu vou entrar em glória eterna. Então, eu não sei como será. Eu só sei que será de algum modo e será do modo mais humano possível. Só não dá em poste de ferro do jeito que será comigo. Mas em gente de carne e osso, dá sim. Mas seja lá como for, o treinamento é para que o discípulo diga, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu não puder chegar em algum momento na minha vida e dizer, eu sei que eu tudo posso, não porque eu fiquei machão, poderoso, enrijecido, duro, implacável, não. Eu sou uma manteiga, eu sou doce, eu sou amoroso, eu sou meigo, eu sou cheio de amor, eu creio na vida eterna, eu sou filho da ressurreição e choro em velório assim mesmo. Mas eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é em mim, é nele. Eu tenho que chegar aí, para eu chegar aí, não pode haver auto-engano. Não pode haver o culto à ilusão. A gente tem que lidar com os elementos que são. Não pode nem usar o álibi da tristeza. Sai, eu evito esse assunto, Senhor, porque ele me deixa tão triste. Eu amo tanto a Ti, Jesus. Aleluia. Então, eu até já estou internalizando, sabe? Mas me dá uma tristezinha. Então, o senhor não leva mal, não. Mas escuta, aquela multiplicação dos pães foi o máximo, né? Não é assim. O que é, é. E o meu caminho com Deus é no mundo real. E daqui para frente, à medida em que a gente for andando nesse caminho do discipulado, a gente vai vendo como Jesus os vai colocando no esmagamento da realidade para serem discípulos. Logo vai entrar a questão do imposto do templo aí, que a gente já leu hoje.
dessas chaturas da existência, na existência do discípulo. Todas as questões de disputa, competição, quem é o maior, quem pode, quem não pode, quem manda, quem não manda, tudo isso presente. E se a gente não puder caminhar enxergando as coisas como as coisas são e amando as pessoas como as pessoas são e nos dando para as pessoas nas medidas em que as pessoas podem nos ter e nos dando a vida na medida em que a gente, aquela dimensão da vida, possa e deva se dar. Se a gente não tiver esse senso de realidade, nós vamos sair sendo comidos vida fora. E no fim o que fica é uma amargura enorme contra Deus, a gente fica achando que Deus nos enganou, que não nos contou a história como era. Quando na realidade nós é que fomos extremamente seletivos, nós é que construímos, cada um de nós, as nossas próprias caixinhas de promessa. Lembra das caixinhas de promessa? Só tinha promessinha gostosa na caixinha de promessa. Se o cara que pegasse ali, ele podia ter assassinado o pai, a mãe e a avó na saída da casa, pegar a caixinha de promessa e ler aquela promessa: eis que se tu passares pelas águas eu serei contigo, se atravessares o fogo ele não te lamberá, não sei o que, ele aleluia, vai embora na caixinha de promessa dele. Nós somos todos gente das caixinhas de promessa. A religião é uma caixinha de promessas. E a gente não quer lidar com o Evangelho de fato, porque o Evangelho é boa nova no coração rascante e real da existência. No mundo tereis aflições. Você está achando que você vai ser poupado delas? Vai ter muita gente safada na sua vida. Você quer ouvir uma profecia? Quer? Muita gente safada vai se aproximar de você, filho meu. Eis que eu te digo, filho meu. Já que vocês só levam a sério assim, filho meu, eis que eu te digo. Tu farás viagens e descobrirás que estavas sendo levado para um laço e não sabias. Filho meu, eis que te apresentará um homem muito lindo, filha minha. Sorrirá para ti, tu ficarás encantada e te deixarás levar, filha minha, até que tu descubras aqueles dentes caninos saindo assim pelo lado no meio da noite. Era o lobo. Filho meu, eis que se apresentará a ti um sócio que disse que vai chegar com todo o know-how que ele tem e entrar no teu negócio. Você só tem que entrar com o capital, filho meu. E com tudo mais, o know-how e vai ser 50-50. E vocês vão ficar riquíssimos. Quer saber o final da história, filho meu? Ou quer vivê-la você mesmo? Tem alguém aqui pensando que será diferente? Você está pensando o quê? Que em nome de Jesus só lhe virão pessoas que a Jesus não vieram? Porque eu vejo Jesus andando e para cada um cara legal eu vejo uma multidão totalmente alienada e uma multidão enorme de canalhas persecutórios. E ele disse: se foi assim comigo, por que com vocês vai ser diferente? Não foi por falta de realidade. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É o que come da minha mesa, é o que levanta contra mim o calcanhar. Você quer mais realismo do que esse? Jesus não trabalha com as categorias da empolgação. Não há nenhuma psicologia de empolgação em Jesus. Ele não era evangelista evangélico.
Jesus não era pentecostal, nesse sentido de amém ou não amém, vamos lá, hoje é o dia, é a hora, não tem nada disso com Jesus. Com Jesus a vida é exatamente como ela é, as coisas faltam quando faltam, acabam quando acabam, a quem tem se lhe dará, a quem não tem até o que pensa ter lhe será tirado, é assim que a vida é. Gente boa pode subir numa torre e a torre desabar com eles, isso é uma tragédia, é absurdo e sem explicação. Qualquer um pode ser objeto do capricho de um poderoso que acordou mal-humorado e resolve fazer você de bagaço naquele dia. E o evangelho tem que caber na realidade da existência. É por isso que os mandamentos dele não têm romantismo. Orem pelo inimigo, pelo que persegue. Não deixe ele desviar o seu caminho, entregar uma capa para ele, uma túnica para ele, sai barato. Caro é ficar brigando com esse bicho doido. Ele quer a sua capa, quer a sua túnica, deixa ele ir e passa no teu caminho, meu irmão. Não perde teu tempo com esse negócio. Ele não vai ficar curado pela tua argumentação. Segue. E pode ficar sabendo, como ele mesmo diz, o que eu vos digo é que de cidade em cidade vocês vão encontrar adversidade. Quando chegarem numa casa, não fiquem simplesmente empolgados. Ah, uma casa, legal, abriram a porta, disseram entre. Não, não basta que digam entre. Ao entrarem, digam, paz seja nesta casa, se aí houver um filho da paz, que sobre ele repouse a vossa paz. Se não houver, com todo convite para ficar, sigam. Não basta haver porta aberta, tem que haver conexão e harmonia. Não achem que portas abertas são oportunidades. Portas abertas podem ser oportunidades da anti-oportunidade em relação ao curso do seu caminho. Em Jesus não há nenhuma estratégia de empolgação. Leia os evangelhos e veja que todas as vezes que eles estão ficando empolgados, Jesus os leva para um choque anafilático. Sai da transfiguração, joga logo na cara de um endemoniado que ninguém conseguiu expulsar o demônio. Murcha a bola da moçada inteira. Do contrário, a gente surta. Ou a gente morre com raiva de Deus. Você diz raiva de Deus? A grande maioria a maior parte das pessoas que eu tenho conhecido no curso da minha vida com raiva de Deus foram aquelas que um dia tiveram essa fé poliana moça, essa fé do tudo vai dar certo, em nome de Jesus, nada poderá dar errado, eu sou o filho do rei, eu cheguei. Esse pessoalzinho está fadado a ficar com raiva de Deus, porque a vida não será assim, Deus não realizará essa Disneylândia para nenhum deles. E como isso veio como promessa de Deus, embora de Deus promessa não fosse, ao final a conta é paga e é mandada para a celestialidade com por que, Senhor, me deixaste? Por que me enganaste? Por que perdi 10 anos? Por que gastei 15? Por que esperei tanto tempo? Por que tanta coisa? Quem não quer fazer o caminho do auto-engano, faça uma viagem profunda no livro de Provérbios todo dia. São 31 capítulos em Provérbios. Dá para ler todo mês o livro de Provérbios todo. Aí você vê assim, preto no branco, que não dá para semear espinho e colher uva. Nunca. É simples assim. Hoje à noite,
O que eu queria era fazer essa convocação no caminho do discípulo, a semelhança do que Jesus fez, insistindo com eles no tema do qual eles fugiam, forçando-os a pararem com a alienação, com a evasão, com o auto-engano, com a tristezinha piedosa, com a desculpinha para não encarar o mundo real, anunciado como palavra de Deus. Porque a nossa capacidade de auto-engano, de autosseleção é tão grande que até a palavra de Deus a gente seleciona e dela a gente fica apenas com aquilo que a gente acha que nos fará o cafoné necessário segundo a nossa carênciazinha idiotada de hoje. Quando o que nos salva para a vida é todo o conselho de Deus, é toda a palavra de Deus. Se você tiver que amar alguém, ame alguém de verdade. Alguém real, não uma fantasia. Se você tiver que se dedicar a alguma causa, se dedique a alguma causa sabendo o significado e a extensão real dela. Se você vem aqui me ouvir, vem aqui ouvir um homem que está buscando de todo o coração viver a coerência que pode do Evangelho, mas que tem suas ambiguidades, suas ambivalências, suas alegrias, suas tristezas, sua euforia, sua depressão, sua fé crescente, seu cansaço. Na parte que me diz respeito, eu faço o possível para ninguém me ver para além de quem eu sou. Se vocês puderem pelo menos me enxergar como um ser humano, eu estarei fazendo um grande serviço ao Evangelho, mostrando que dentro desse ser humano, com todas as ambiguidades de um ser humano, existe lugar para o Evangelho crescer e para você viver sem medo e para você não ter que se auto-enganar todo dia. As coisas são como as coisas são e Deus é maior. Só para concluir, uma dicasinha de natureza psicológica agora aqui na nossa viagem de discipulado. Assim como Jesus usou o princípio da recorrência, em tão pouco tempo, falando 3 vezes o mesmo assunto e eles na evasão do tema, e ele vai repetir no curso da caminhada até o último momento e eles na evasão do tema, a mesma coisa faz com a gente, por graça divina, por misericórdia divina, e como instrumento do amor de Deus operando em nós, a mesma coisa faz conosco a nossa psique, a nossa alma. Frequentemente ela faz de modo autônomo, como uma produção fenomenológica dela. Outras vezes é uma emulação divina nela para nos fazer produzir sonhos recorrentes. Você tem algum sonho recorrente? Aquela coisa que volta, que volta, que volta, aquele sonho que nunca acaba, que de tempo em tempo você sonha, às vezes no mesmo dia você sonha várias vezes, às vezes uma vez na semana, às vezes de 15 em 15 dias, às vezes uma vez no mês. Eu tive um sonho recorrente com o qual eu sonhei 30 anos, pelo menos 2 vezes ao ano. E eu fazia de tudo para entendê-lo. E eu sabia que era a minha alma querendo me contar uma história e eu não conseguia entendê-la. Nos anos de 97, de 98, eu tive sonhos recorrentes, não esse, mas centenas, literalmente, sem hipérbole, sem exagero, centenas de sonhos recorrentes me contando a mesma história. A mesma história. Apenas falando de um deles, ou 2. Num deles eu era Sansão, cabelo longo, enorme. Um Sansão diferente do Sansão da Bíblia, porque eu tinha derrotado todos os inimigos, não tinha sobrado filisteu nenhum para contar a história. Nem Dagom nenhum em pé, nada. Aí eu vinha para Deus e dizia: Senhor, todos os teus inimigos estão derrotados. Aí eu ouvia aquela voz e dizia: não, nem todos. Aí eu dizia: como, Senhor? E eu derrotei em teu nome todos os teus inimigos. E aquela voz dizia: não, falta um, o pior de todos. E eu dizia: quem, Senhor? E a voz dizia: tu.
E eu dizia, mas eu não sou o inimigo, eu sou o teu amigo. E a voz dizia, não, tu és o teu pior inimigo. E tu tens que entregar a tua força e conhecer fraqueza. E no sonho eu me via puxando o cabelo todo para o lado, era um cabelo enorme que ia lá embaixo, e eu tosava o cabelo todo e ficava fraco, 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 e todo mundo fazia o que queria comigo. E eu acordava com aquela angústia, 3, 4 vezes na mesma noite, aquele sonho. E aquela decisão dentro de mim, eu vou ter que fazer o exercício da entrega de tudo que seja força em mim, eu preciso experimentar a fraqueza, eu não sabia o que era e nem como. Outro, eu estava no meio de um oceano enorme, cor de chumbo, num céu cor de chumbo. Eu não conseguia ver nem o céu e nem as águas, eles tinham a mesma cor. E não havia estrelas, nem referência alguma. Eu só sabia que a água era água por causa da sensação líquida que me batia e que me invadia e que me afogava. E eu sentia que havia vagas enormes, quebrando no meio de um oceano no qual eu era uma rolinha de nada flutuando no coisa nenhuma, imenso. E ali eu ouvia uma voz que me dizia, enfia o teu rosto na água e vê o abismo. E eu dizia, não, Senhor, eu não tenho coragem de olhar para dentro desse abismo. Aqui fora já é o abismo, eu ainda vou botar a cara aí dentro. Eu não posso. E a voz insistia, insistia, bota o teu rosto, a tua face no abismo e encara o abismo. Até que eu conseguia botar o rosto dentro da água e para abrir os olhos e ficar cara a cara com a realidade do abismo. Aí eu abri os olhos e não via nada, só chumbo. De repente aquilo foi clareando e nas trevas densas à volta um facho suave de luz iluminava a quilômetros de distância, no fundo de um leito oceânico completamente escabroso. Eu via um transatlântico que devia ser imenso, mas estava tão longe que se me afigurava mínimo. E eu ouvia aquela voz que dizia, mergulha na direção dos destroços, porque naqueles destroços no abismo tu acharás o teu tesouro. E eu dizia, Senhor, eu não tenho coragem de ir para o abismo. E a voz dizia, vai, porque nos destroços do coração do abismo tu acharás o teu tesouro. 97, 98 inteiro sonhando com isso, até o final do ano de 98. Quando por meios e vias que não dependiam de mim, eu tive que abrir o olho para dentro do abismo e mergulhar sem escafandro para dentro dos escombros, apenas para me surpreender com o fato de que tudo quanto antes para mim fora precioso, agora era absolutamente nada perto do achado indescritível que a graça de Deus me tinha dado do coração do abismo. Sonhos recorrentes sempre são insistência da alma ou da alma na parceria com o Espírito Santo, querendo nos levar ao encaramento de algo acerca do que a gente foge, e sem cujo encaramento não haverá integração da nossa psique e nem da nossa vida em relação a discernir o significado da realidade, porque sem percepção da realidade não haverá exercício de verdade, e sem exercício de verdade não haverá caminho de discípulo, não haverá caminho de libertação. Esta é a palavra do Senhor hoje.
Eu espero que ela nos tenha feito todo bem. A nós aqui e a nós em muitos outros lugares. E na quarta-feira que vem, leiam bastante o texto aí dos impostos, do imposto, na sequência em Mateus 17, e pensem no seguinte assunto: Jesus deseja ensinar o discípulo a lidar com os casuísmos da existência, com o governo, com os impostos, com as convenções absurdas, com as coisas que a gente faz na vida apenas para não escandalizá-los, porque dentro de nós a gente sabe que são patéticas. Quarta-feira que vem a gente vai pensar com Jesus sobre o discípulo e o elemento patético da existência. Aqui representado pelo templo. Pode haver coisa mais patética do que essa? Vamos ficar em pé e vamos orar, tá bom? Vocês são muito queridos, gente boa de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que bom. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, que aí ele me enxerga aqui. Vamos dar as mãos? Olha aqui. Tudo que a gente tem ouvido aqui é muito simples. Muito simples. Só que se a gente tivesse ouvindo isso há muito tempo na vida, muita coisa teria sido evitada. Vocês não concordam? Isso mesmo. Agora, vocês que são mais jovens e estão aqui, vocês podem evitar muita coisa ainda. Nem tudo dá para ser evitado, porque a nossa burrice é tão grande e a nossa obstinação é tão grande que às vezes a gente diz: eu sei que não vai dar certo, mas eu quero pagar para ver. Aí o cara vai, se arrebenta todo e... Aleluia! Vem que tem, porque o Senhor é bom. E Ele cura os ralados. Agora, dá para evitar muita coisa se a gente não andar em ilusões, se a gente não tiver medo de saber quando Jesus diz que é morte, é morte. Mas lembram desde o Éden? Se você comer, você vai morrer. Aí vem o diabo e diz: ó, não é bem assim não. Aí o cara entra na conversa, desenvolve um auto-engano, até diz: não, vai ver que foi uma pedagogia de Deus, só para dar um medinho na gente, que ele é tão bonzinho, né? E tal, mas a gente vai comer sim, aleluia. Não entre nessa não, meu irmão. Quando Deus diz que a morte é morte, quando Ele diz que a vida é vida. E bem-aventurado é aquele que não se engana a esse respeito, e nem dá soco em ponta de faca, e nem se arremessa contra a pederneira. Jesus disse que aquele que sabe que ele é a rocha, a pedra de esquina, a rocha dos séculos, aquele que, em sabendo disso, se atirar contra ele, esse vai ficar esmagado. E aquele que o desafia e o chama para que caia sobre ele, esse vai virar pó. Ele não está aí para que eu brigue contra ele. A vida não existe para que eu a ela se me oponha. Ela existe para que eu me alie, me associe ao seu fluxo. Assim é com Jesus, Ele é a pedra de esquina. Não é para que caia sobre mim, nem para que eu me suicide sobre ele, é para que eu construa a vida a partir dos balizamentos que ele oferece como saúde para a existência. E para que isso aconteça, a gente não pode se alimentar de auto-enganos, nem dos mais piedosos, sobretudo desses auto-enganos em relação a Deus. Como eu disse, até Deus sofre os nossos auto-enganos. Então vamos acordar, em nome de Jesus. Paizinho, obrigado. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado porque ele é mais poderoso do que tudo. Obrigado porque existe mais cura nessa horinha de encontro nosso aqui do que em
conferências psicológicas fabulosas. Obrigado porque não tem a ver com nenhuma elaboração sistêmica, tem a ver com a palavra da vida, com a verdade que é, com a palavra que cura, que ilumina, que é saúde para a alma, para a mente, para os ossos, que é caminho reto e bom para os nossos pés. Por favor, faz de nós uma geração de gente que não fica adorando miragens, nem projeções, nem hologramas. Salva-nos nessa época de tanta fantasia virtual, de tanto fetiche, de tanta construção ilusória, que faz com que até mesmo em relação a Ti a gente projete o Deus que não é, e a gente queira dele aquilo que dele não nos virá, porque ele não nos faz o mal mascarado de capricho. Pelo amor do Teu nome, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós sejamos gente da verdade, da realidade, da fé, sem medo de ouvir o que ouvimos, de processar o que ouvimos. Não deixa que os nossos olhos vejam, mas não enxerguem, que os nossos ouvidos ouçam, mas não acolham escutando. Que o nosso coração saiba, mas não queira acolher. Por favor, dá-nos, tornar-nos gente que anda no chão do que é. Amém. Todo dia, sem medo. E o Senhor endireitará as nossas veredas. Nós queremos Te reconhecer nos nossos caminhos. Nós não queremos fantasiar caminhos Teus conosco. Queremos Te reconhecer na realidade da vida. E Tu aí, então, endireitarás as nossas veredas. Por favor, faz isso conosco, para que nós não caiamos frustrados, nem desalentados, nem desanimados, para que nenhum de nós, na hora H, negue, nem traia, nem fuja, nem se espante, e nem mergulhe em assombros como se não tivéssemos sido avisados, porque Tu mesmo disseste várias vezes: eis que eu vos digo antes que aconteça, para que quando aconteça vós creiais. Por favor, ajuda-nos a sermos gente assim. E aí nos tornaremos em Ti todos os dias inabaláveis, inescandalizáveis. Gente para além do escândalo é o que nós queremos ser. Gente que não retrocede, gente que não desiste, gente que não se queixa, gente que não tem pena de si mesma, gente que não diz: ah, por que Tu não me disseste que assim seria? Porque Tu tens dito desde o princípio. Fortalece a nossa fé na verdade. E aí nós seremos gente, de fato, que terá um carvalhal de justiça sendo entranhado na natureza do próprio ser. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém.